Também as gravações das aulas anteriores estão disponíveis no Aula. Acho que eu coloquei todas lá. Se alguém notar alguma faltando, por favor, me avise. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o MIPS 64. O MIPS 64 é um processador derivado da arquitetura MIPS, um dos primeiros processadores de RISC projetados lá na 1980, 81, mais ou menos no começo da década de 81. O Berkeley fez o RISC-1, né, que chamava na época, e Stanford bolou o MIPS. O MIPS é uma abreviatura Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. A gente vai ver por que disso daqui a pouquinho. Mas tinha pipeline, só que não tinha intertravamento nesse pipeline, né? A gente vai ver o que é intertravamento e vai entender melhor esse nome depois. Mas ele é o MIPS 64 porque ele é uma arquitetura de 64 bits. Como eu já disse, uma arquitetura de 64 bits não significa que ela tenha instruções de 64 bits, mas sim que os operandos que a Lu utiliza para fazer as operações, os operandos inteiros, podem ter até 64 bits e ela vai fazer esse cálculo, né, em apenas um ciclo de máquina. Ok? Bom, isto posto, vamos aqui compartilhar para vocês. Deixa eu só achar qual delas. Essa aqui. Bom. Um instantinho. O MIPS 64 ele é uma arquitetura do tipo load store, então é um processador RISC. Né? Ele tem 32 registradores de uso geral de 64 bits de largura, quer dizer, uma consequência de você ter uma LUT de 64 bits, que os seus registradores deverão ser de 64 bits também. Nós temos 32 registradores de ponto flutuante, também de 64 bits. Por um acaso, né, poderia ser 80, algum outro valor assim, e a arquitetura continuaria sendo de 64 bits. Os tipos de dados que nós temos são manipulados, são inteiros, né, do tipo byte, half word, word e long word. Então, byte tem 8 bits, half word tem 16 bits, word tem 32 bits e long word 64 bits. Os dados de ponto flutuante seguem um padrão IEEE 754 de precisão simples, que tem 32 bits, ou precisão dupla, que tem 64 bits. Os modos de endereçamento que ele tem, basicamente, são deslocamento imediato e registrador indireto de registrador. E as instruções são um superconjunto de uma outra arquitetura chamada MIPS 32, mas as instruções são todas, desculpe, de tamanho fixo igual a 32 bits. Tá? É uma arquitetura marcada pela ortogonalidade, ou seja, não há muitas exceções, né? A regra é pela simplicidade. Então, é fácil você entender o seu conjunto de instruções, é fácil você entender como esse processador funciona. Ele tem um modo também de endereçamento registrador, desculpa, eu esqueci de falar. Tá? Mas é utilizado apenas nas instruções aritméticas e lógicas. Tem o modo imediato também nas instruções aritméticas e lógicas. E o modo de deslocamento. Esse modo de deslocamento ele é utilizado apenas para loads e stores. E ele utiliza um dado imediato de 16 bits, chamado deslocamento, que é somado ao valor do registrador para achar o endereço do operando. O modo indireto via registrador, ele pode ser obtido utilizando a constante zero como deslocamento,
No modo direto ou absoluto, pode ser utilizado utilizando o registrador R0 como base para deslocamento. Por que isso? Porque esse registrador R0 ele é sempre lido como zero. Interessa que você escreva lá zero. Então, é uma maneira fácil você fazer comparações, tipo, se o número é positivo, negativo. A memória endereçada byte, né, com endereço de 64 bits. A ordenação pode ser tanto Big India como Little India, escolhida por software. Mas você precisa definir isso antes de começar a usar o processador, porque se você mudar no meio, vai dar uma confusão danada. O alimento dos dados é um requisito, ou seja, dados do tamanho de byte pode ficar em qualquer posição de memória. 16 bits são endereços pares, de 4 bytes são endereços múltiplos de 4 e assim por diante. Ok? Deixa eu avançar mais um pouquinho. O modelo de programação dele é composto por 32 registradores, de R0 a R31, sendo que R0 é sempre lido como zero. E alguns desses registradores possuem funções especiais. Tá? Normalmente são 2 registradores que são referenciados como fonte e um registrador será destino das operações. O apontador de instruções tem 64 bits, é referenciado implicitamente pelas instruções de desvio, chamada e retorno de procedimento. Ele contém um endereço de memória da próxima instrução a ser executada. Lembrando sempre que o apontador de instruções ele aponta sempre para a próxima instrução, não para a instrução atual. Aqui está um diagramazinho representando o conjunto de registradores do processador. O R0, então, ele é sempre lido zero. Tem o R31, e ele tem uma função especial, esse R31. Temos aqui o apontador de instruções com 64 bits. Se desenhar o zero devia estar aqui no cantinho, desculpe, e esse zero também devia estar aqui. Tá? Esse é um erro do original. Tá? E aqui também tem 2 registradores high-low que são utilizados para o resultado da multiplicação inteira. Também cada um deles com 64 bits. Então, vocês podem ver, é uma arquitetura bem simples. Se você comparar com o Sapiens, a diferença é que o Sapiens aqui tem um acumulador. Não tem high-low e só aumentou. É um Sapiens anabolizado. Né? Na realidade, muda um pouquinho de coisas, porque como não é uma arquitetura acumulador, você precisa definir quais registradores você está usando na sua operação. No Sapiens, o acumulador ele é sempre uma das fontes e o destino das operações aritméticas e lógicas. Mas como aqui no MIPS você tem vários registradores, então tem que definir esse registrador fonte, que na verdade são 2, já que as operações aritméticas e lógicas são sempre com 2 registradores, e tem que definir um registrador destino também. Tá bom? Então, as instruções vão ganhar uma decoração maior, um número maior de registradores, mas se você aprender a usar o Sapiens, você não vai ter problema nenhum para entender o MIPS. Aqui são os registradores de ponto flutuante, F0 e F31. O F0 é um registrador normal, o F31 também. Tem todos eles 64 bits. Aqui você tem um registrador de controle de 32 bits, que a gente não vai entrar em detalhes, olha só, é tão pouco que a gente precisa saber sobre essa arquitetura, que esses registradores de controle aí de ponto flutuante, a gente nem vai estudá-los, tá bom? E deixa eu ver aqui. Tá. Então, pausa para perguntas. Alguma dúvida até agora sobre esse processador? Então, ele é um processador RISC, 64 bits. As operações aritméticas e lógicas sempre utilizam pode ser um registrador e um dado imediato, e escreve o resultado no terceiro registrador. E as únicas instruções que fazem acesso à memória são load e store. Tá? É tipicamente uma arquitetura RISC. O R0 é sempre lido como zero, é uma facilidade que nos permite fazer comparações. Se ninguém perguntou, não tem código de condição. Não tem registradores lá
N, Z, essas coisas todas, tá? Dúvidas? Estou aqui pausado aqui esperando que vocês... Bom, nada? Então vamos lá, vamos seguir então. Bom, o, ah, bom, o que mais tem nesse processador, mestre? Tão interessante assim, é o formato das instruções, é bem simples. Tá? Enquanto, por exemplo, no próprio SAP nós tem instruções com 1 byte, com 2 bytes, 3 bytes, as instruções têm 132 bits aqui. E também elas só podem ser de 3 tipos, né? Que os caras lá resolveram dar o nome de I, R e J. Tá? E são aquelas que possuem dados imediatos. O tipo R, que tem 3 operandos, 3 registradores como operando. Tá? O tipo J são as de desvio incondicional. Tá? Por exemplo, que são instruções, normalmente instruções de desvio. Cada um desses tipos possui um formato diferente, com campos distintos, porém todas as instruções, né, com 32 bits. Vamos lá ver então essas instruções. O que tem aí de diferente? A instrução do tipo I é utilizada pelas instruções de load store. Aí tem, pode ser load double, load word, load byte. Tá? Instruções com dado imediato, ADDI, sub, desub, DAD, né? As instruções de desvio condicional, desvia se for igual a zero, desvia se não for igual a zero, instruções de desvio indireto. Mas não é, você falou que não tinha registrador de código de condição, não tem NZ, nem overflow, nada disso. Como é que ele faz o desvio, então, esse BECZ, BNZ? A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Mas essas instruções, ela tem o quê? Um opcode de 6 bits, tem 2 registradores, um destino e um fonte, tá? E um dado imediato. Um dado 16 bits com sinal. Tá bom? Uma constante 16 bits. Então, é mais ou menos 32.535, se não me falha a memória. As instruções tipo R já são bem diferentes. Ela tem 3 registradores no opcode, 2 fontes e um destino, o opcode de 6 bits, mas com detalhe, tem 11 bits a mais para definir a função que aquela instrução vai realizar. Então, na realidade, todas as instruções tipo R, esse opcode, se não me falha a memória também, é 0000. Tá? E a função é que diz o que vai ser feito. Vai ser uma soma, uma subtração, um deslocamento. Então, é uma maneira de expandir o tamanho do conjunto de instruções, que com 6 bits só teria 64 instruções. Assim, se eu pego o 000 e vou expandir para 11 bits, eu tenho aí pelo menos mais 2.048 possibilidades para as instruções do tipo R, embora não sejam utilizadas todas, tá bom? Então, as instruções aritméticas e lógicas que vão usar esse formato, o DAD, o SUB, o SLL e o SRI. Então, o que é diferente do DAD, o DAD, né, para por exemplo, o ADDI. A ADDI é uma instrução que tem um dado imediato. Tá? E o AD, ou DAD, né, também não tem dado imediato. Tá? E aí faz a instrução do tipo R. E a instrução do tipo J são as de desvio incondicional, o jump, propriamente dito, que é o nosso jump, e o jump link, que é o nosso JSR, tá? Que é a chamada de procedimento. E também a instrução de chamada ao sistema, que é o trap, que no nosso Sapiens também é um trap. Então, o Sapiens é bem moderninho, tá? Que ele tem essas coisas todas que tem aqui nesse processador MIPS, processador comercial, utilizado até hoje, tá bom? Depois eu vou ver aqui. Se você ver onde é que ele é utilizado. Ele já foi utilizado em
já foi utilizado em games, né? Algumas coisas. E o grande competidor dele hoje em dia é o RISC-V, tá? O RISC-V. Que a gente não está estudando. Felizmente ou infelizmente, não sei, mas a gente acaba que a gente não está estudando o RISC-V, porque não dá tempo também. Então, estou usando o MIPS, que é a versão utilizada no livro mais antigo do René Cipaz. Na última versão eles mudaram para o RISC-V, né? Mas não sei se eles foram muito felizes. A MIPS, né? Ele é utilizado aqui, né, em uma série de aplicações, tá? Tem aqui os núcleos correntes, core, usado, são microcontroladores embutidos de 32 bits, servidores, processadores de infraestrutura 64 bits e tudo que está entre um ponto e o outro. Então, as aplicações são muitas. Essa página aqui é a página da MIPS, a MIPS.com. Ela não fabrica o processador, ela é dona apenas da... sim, muitos processadores chineses desses supercomputadores, né, utilizam processador MIPS. Então, aplicações de inteligência artificial, mercado automotivo, tem bastante coisa. Tem também consumer, que é qualquer coisa com uma televisão, tá? Desse tipo. Internet das coisas, que quem quiser fazer, eu devo estar oferecendo esse curso período que vem ou no período seguinte, de Internet das Coisas, introdução à Internet das Coisas, tá? A gente, Internet das Coisas, e também para redes, tá? Muitos roteadores, né, switches, essas coisas todas vão permitir que a gente faça muitas coisas com o MIPS, tá? Então vamos lá. O MIPS é uma arquitetura moderna, estou ressaltando isso, tá bom? Utilizada amplamente. Mas também é uma arquitetura simples. Não é um processador, não precisa ser uma coisa complicada para ele ser muito utilizado. Daí também a gente tem uns processadores virtuais que trabalham com arquiteturas virtuais, né? Que também é uma possibilidade. Vamos olhar as instruções, como é que ficariam alguns exemplos. Tem uns exemplos aqui na verdade são do MIPS 32, tá? Vou dizer a verdade para vocês, mas vamos lá. Como o MIPS 64 é um superconjunto MIPS 32, elas também são válidas no MIPS 64. Então, somar A de R1, R2 R3. Como é que isso funciona? Essa instrução quer dizer que R1, né, R1 é igual a R2 mais R3. Então, é como se estivesse escrevendo a equação. R1 igual a R2 mais R3. Da esquerda para a direita. Então, R1 recebe o resultado da soma. A mesma coisa que R4 é o R5 AND R6, e o R8 é o R0 mais 10, constante imediata. Então, no caso ali, R8 recebe 10, o R4, o E do R5 com R6, e R1 a soma de 32 bits de R2 com R3. Se você fazer a soma de 64 bits ou um E de 64 bits, é só botar o D na frente. Então, DAD é uma soma de 64 bits e o DAND, né, é um E de 64 bits. E o DAD-I também é uma soma apenas de 32 bits e o DAD é uma soma de 64 bits. Fala, Leonardo. Leonardo? Bom dia, professor. Eu fiquei ali na dúvida, eu não sei se meu áudio está falhando. Sobre esses registradores, eles têm um número máximo deles. Eu lembro que em outra matéria, por exemplo, os 32, 64, tinham nomes, né? Tipo EDX, ECX. No caso, eles são realmente R1, R2. Eu achava que tinha algum codinome e tal. Não, aquela frescura do Intel não tem aqui não. Aqui é processador raiz, tá bom?
Ah, Então, entendi. está ali, ó, os registradores são chamados pelo número mesmo, tá bom? Então, é R0 a R31, ponto final. Na realidade, tem uma frescurinha assim, que é o R31 é o chamado RA, Return Address, o R29 é o Stack Pointer, o R30 é o Frame Pointer, tá? Então, você pode ter um %SP, %FP, %RA, em alguns casos, mas normalmente nós vamos trabalhar aqui com os números só, não interessa para a gente o nome deles, que são nomes simbólicos, né, que utilizados pelo montador. A gente não vai estar trabalhando com nenhuma nomenclatura, a gente vai trabalhar de R0 a R31, processador raiz e ponto final, tá? Sem floreio, sem nome simbólico, ok? Ok, obrigado. Nada. Se você olhar aqui na instrução, vocês não precisam saber isso, a gente não vai utilizar isso, mas se você olhar aqui, esse aqui é o registrador 2, que é esse carinha aqui. Esse aqui é o registrador 3, que é esse carinha aqui. E esse aqui é o registrador 1. Então, aqui é o RS1, RS2, aqui é o registrador destino. Ah, mestre, mas no opcode está ao contrário do que no mnemônico. No opcode está ao contrário do mnemônico. Tá? E aí nada. Tá? Vida que segue. Fazer o quê? Ah, vai precisar fazer essa codificação? Não, não vai precisar fazer nada disso. Então, você não tem que se preocupar muito com isso. Ok? Adicionalmente, lá embaixo, se você olhar aqui, no end, né, você vai ver também aqui o registrador 5, que é esse daqui, né? Aqui o registrador 6, que é esse daqui, são os dois fontes, e o registrador destino está aqui, que é o registrador 4. Perfeito? E aqui a constante 10 está codificada aqui, com o sinal, tá? 10, 10. Aqui é o R0, que é um registrador fonte também, tá? E o registrador destino está aqui, que é o R8. E aqui é o opcode da instrução. Lembrando que, no caso do AD, do AND, do DAD, dessas coisas, a função é especificada aqui nos 11 bits, ao invés dos primeiros 6 bits. Tá? Bom, por que nós estamos estudando essa arquitetura? Porque ela tem um pipeline. O Sapiens não tem um pipeline, ele é muito simplesinho para ter um pipeline, é uma arquitetura acumulador. E implementar o pipeline naquela arquitetura é um pouquinho complicado. Então, esse tipo de arquitetura, ele permite que você faça, né, essa implementação do pipeline com mais facilidade. Ok? Vamos ver mais algumas instruções. Aqui são instruções do tipo J, né, e do tipo I também. Então, o LW R110R5 é uma instrução do tipo pega o conteúdo do R5, soma com a constante 10, acha o endereço da memória e carrega esse endereço de memória no R1. O R1 está aqui, o registrador destino, o R5 está aqui é a constante 10. Então, você vai ler o conteúdo do registrador, somar com o dado imediato, achar um endereço de memória, pegar esse conteúdo e carregar no R5. Aqui o desvio condicional, R8, pergunta se ele é diferente de zero, se for, desvia para 2048. Tá? Esse opcode, na verdade, ele é variável, porque esse deslocamento é relativo ao apontador de instruções. Aqui a gente colocou 2048, supondo que essa instrução está no endereço 0. Aqui é o R0, mas por que tem um R0? Porque eu não estou comparando com 0. Onde é que está a constante 0? O registrador R0. Eu pego o R8, né? Vou fazer o quê? Eu vou diminuir do R0. Se der positivo, eu vou para esse endereço. Se der negativo, eu vou para esse endereço. Se der 0, eu não executo o desvio. Simples assim. Esse é um desvio condicional. Mais uma vez, o endereço 1024 está aqui, mas esse também é um desvio relativo ao apontador de instruções. É um desvio incondicional para o endereço que está especificado após a instrução. Bom, os modos de endereçamento, então, que tem na arquitetura, eu falei brevemente, vamos falar com mais detalhes, são imediato,
onde você tem aqui o dado imediato, que é somado ao conteúdo do registrador e colocado no resultado do R3. Então, R3 igual a R4 mais R20 significa essa instrução, uma instrução de 64 bits, porque ela começa com D. Modo registrador, todos os operandos estão no registrador, então D sub, R4, R5, R6, R4 é igual a R5 menos R6. Nós temos aqui também uma instrução inteira, né, de 64 bits, em que os operandos, todos eles, são no modo de endereçamento do tipo registrador. O modo de endereçamento indireto, no caso aqui, ele é especificado, o registrador especificado da instrução contém o endereço de memória do dado, pode ser acompanhado do deslocamento ou não, quando ele vira o modo de deslocamento, né, de endereço, que é somar o valor do registrador para calcular o endereço do operando na memória, podendo ser utilizado o R0 como registrador. Nesse caso, o modo vai ser direto. Então, aqui, ó, LD, R4, R8, R6, pega o conteúdo de R6, soma com 8, acha o endereço de memória, carrega essa posição no R4 ao modo de deslocamento. Se o registrador for R0, você vai na posição 100 de memória, lê o dado que está lá e coloca no R5. Então, esse é o modo direto ou absoluto de endereçamento. Aqui nesse caso aqui, tem uma constante também que é somada com R0. Então, isso também é um modo de endereçamento absoluto. Aqui é um store, né? E aqui é um load. Então, aqui lá da memória recebe o R5 e aqui o R9 recebe o conteúdo da memória. E, finalmente, o load R8, 0, R7, R8 é igual a MR7. Então, modo de endereçamento indireto, via registrador, em que a constante aqui é 0. Então, você não tem que somar nada. O que vale é apenas o conteúdo do registrador. Então, na verdade, é um modo de endereçamento que vale por 3 aqui no caso, pode ser deslocamento, pode ser indireto, via registrador, ou pode ser modo direto ou absoluto, tá? O modo indexado não existe, você não consegue somar dois registradores para obter o endereço de memória, então esse modo não existe no MIPS 64. Finalmente, nós temos o modo de endereçamento relativo ao PC, porque os desvios, você pega o conteúdo do PC, né, e vai somar com a constante de 16 bits, que, como tem sinal, então é mais ou menos 2 elevado a 15. Nesses dois casos do desvio condicional e do desvio para a rotina, no desvio para a rotina, o endereço tem 26 bits, então o range, né, a faixa é um pouquinho maior. Mas esses desvios são sempre relativos ao PC. Se eu precisar fazer um pulo para o endereço que é além disso, tem várias opções. Né? Usar o registrador, colocar o dado no registrador, você vai poder usar os 32 bits, 64 bits, aliás, ou fazer pulos, né, sucessivos, para até chegar lá. Depende aí do que você precise. Bom, então, esses são os tipos de formatos, os tipos de instrução, esses são alguns exemplos, nós vamos ver outros exemplos, são modos de endereçamento. Tá? Bom, como é que eu falei que não tem código de condição, e ele também não tem um stack pointer, tá? Um apontador de pilha explícito. O R29 é utilizado como stack pointer, mas ele não tem um apontador que é incrementado ou decrementado automaticamente pelas instruções. Não tem push, não tem pop. Então, como é que é feito a chamada de procedimento? Quando você faz um chamado de procedimento, que é o jump and link, ele vai guardar um endereço de retorno, ou seja, o endereço da instrução seguinte a que fez a chamada, no registrador R31. Tá? Ele recebe um nome especial de RA, abreviatura de return address. Então, fez uma chamada de procedimento, o dado é guardado o endereço de retorno é guardado no R31. Você vai perguntar, mas se fizer um outro procedimento, antes de fazer uma chamada de procedimento, você tem que pegar o R31 e salvar o conteúdo do R31 na memória.
Uma outra instrução utilizada, ele não tem um hatch também, ele pega um desvio indireto, que chama jump register, né? JR, e utiliza para retorno do procedimento. Como você guardou o endereço de retorno no R31, para você sair, voltar para o ponto depois da instrução que chamou o procedimento, você só fazer um JR R31. Ele aí vai pegar o PC e faz igual a R31, você vai voltar para a instrução seguinte. Essa é a maneira como isso é feito, com a ressalva que se você fizer chamadas sucessivas, né, uma chamada de procedimento, dentro da chamada de procedimento, você tem que salvar antes o R31 na memória e restaurar para poder voltar para o lugar certo. Funciona, porque na verdade tem muitas chamadas que são só de um nível, isso é muito útil para agilizar a execução do programa. Bom, o montador que nós vamos utilizar tem algumas diretivas, isso é mais ou menos padronizado para os MIPs, portanto ter variações em torno do tema, mas tem um ponto align, né, que é ali um dado numa fronteira de 2 elevado a n, como os dados devem ser alinhados, né, você tem que obriga que esse alinhamento dos dados de acordo com o tamanho dele, essa pseudo-instrução, né, ou diretiva, ela é importante para você alinhar os dados na fronteira que você precisa. Você pode ter strings no Sapiens str, aqui é ASCII e ASCII-Z. Com a diferença que o ASCII-Z já coloca um nulo no final da string, o 00, né, para você saber que a cadeia acaba ali. Ponto space é o nosso DS, que deixa n espaços vazios. Além da declaração que a gente tem, nós temos o org, né, ele tem dois orgs, é o ponto data, né, para indicar que ali estão a maioria de dados, e tem o ponto text para indicar que ali tem uma área de código. Então, em vez do org, ele bota o ponto data em uma posição de memória, um endereço, ponto text um endereço, para indicar o começo da área de instruções, da área de dados do programa. Esse ponto globo symbol é um equate nosso, uma declaração, um símbolo global, e você pode reservar, declarar variáveis com valor inicial usando .word 32, seria o nosso DW, então o DB. O DB seria o .byte, né? O .byte seria o nosso .db. O .word não seria o nosso, o .word 32 não é o nosso DW, o nosso DW seria o .word, ele tem um, desculpa, seria um .half, tem um .half word, tem alguma .half, tem alguma coisa assim para fazer uma variável de 16 bits. Porque o word 32 é a variável de 32 e o .word é a variável de 64 bits. E o double são números de ponto flutuantes, tá? Já você pode declarar números de ponto flutuantes também, coisa que não tem no Sapiens, porque no Sapiens não temos instruções de ponto flutuantes. Eu vou começar alguns exemplos, mas a arquitetura do MIPS está mais ou menos apresentada aqui para vocês, não tem mais grande novidade, ou seja, não tem código de condição, não tem stack pointer, não tem... O que mais? Sei lá, tem um monte de coisa. É uma arquitetura bem simples, só tem aqueles 32 registradores inteiros, aqueles 32 de ponto flutuante, os dois de multiplicação inteira, o apontador de instruções, aquele registrador de serviço do ponto flutuante que a gente não vai nem estudar. Acabou. São 3 formatos de instrução, todas as instruções 32 bits. Os modos de endereçamento nós já vimos, praticamente, quer dizer, estão todos ali, não tem mais nada, né? Modo imediato, modo direto, indireto, deslocamento, modo registrador. Quer dizer, acabou. O nosso chamada de procedimento, como ela é feita, o retorno de procedimento, como ele é feito, e não tem mais nada. O processadorzinho está aí hoje, mandando ver, sendo utilizado em diversas aplicações comerciais. Posso prosseguir? Ou tem alguma dúvida ainda? Mas a aula hoje vai ser só apresentar o MIPS. O que vocês precisam saber deste processador? Como funciona a linguagem de montagem? Vamos precisar programar? Não. Vamos precisar entender. Ler o código e entender. O R8 recebe lá
o 1000 mais o R0, quer dizer, R8 é igual a 1000. Fala, alguém abriu o microfone? Leonardo? Já fechou. Bom, vou seguir então, ok? Então eu quero fazer atribuições, tipo A igual a 1000, B igual a 1000. Como é que eu faço isso? Linguagem de montagem tem que fazer a declaração dos dados. Eu faço lá A.word 0, não vale, tá vazio, não tem uma... Poderia fazer um ponto space? Poderia fazer um ponto space, tá? Qualquer coisa, tá? Ponto space, 64 bits, ponto space 4, para salvar, não, 4 vezes 8, ponto space 8, né? Para salvar 64 bits. B é igual a ponto byte 0, tá? São A é uma variável de 64 bits com valor inicial igual a 0. B é uma variável de 8 bits com valor inicial igual a 0. Como é que eu faço isso, então? A igual a 1000 e B igual a 10. Vou fazer DAD, R8, R0, 1000, quer dizer, contudo de R0, 0, mais 1000, 1000. Coloque em R8. Então, R8 igual a 1000. Não tem um move, tá? Não tem sei lá. Esse seria o nosso... nosso LDA com modo imediato, mais ou menos, uma coisa assim parecida. O store double, o R8, recebe o que está no... Desculpe, vamos lá. Agora eu vou pegar o conteúdo do R8 e vou armazenar na variável A. Esse Azinho que está aqui, tá, na operação, é esse A daqui. A constante pode ser simbólica? Sim, a constante pode ser simbólica. Não precisa ser um número, tá bom? Então, pega aqui onde tiver o A lá na memória, soma com R0, então é o A mesmo que você quer, você não quer um A1, um A2, um A3, você quer o A, e pega esse conteúdo, e pega, desculpa, o R8 e guarda lá na posição A. Então, faz A igual ao conteúdo de R8. Então, a variável A vai receber 1000. Tinha lá 1000 aqui no R8, vai receber 1000. Depois, você vai ter o DAD, né? Eu botei o DAD aqui, podia ser um ADDI, podia ser qualquer outra instrução. Não tem problema, não precisa ser uma instrução de 64 bits, tá? Mas pega o R0, que é 0, soma com 10, então faz R9 igual a 10. Depois tem que fazer um store byte, tá? Do R9 em B. Tem que ser um store byte, porque o tamanho do dado que é armazenado é dado aqui pela instrução. O store byte armazena um byte, SW armazena uma palavra de 32 bits, se não me engano, e o SD, tá, ele armazena uma palavra de 64 bits, ok? Não lembro se ele tem uma instrução só para armazenar 64 bits, tá? Já vou achar aqui rapidinho. Estou vendo aqui o manual do MIPS. SB, vamos ver com Store também, o que mais? Estou mexendo aqui. SB existe o SD, existe o SH, sim, existe o SH, tá? Que armazena off-word. Vou compartilhar aqui, tá? O SH armazena uma off-word. Não vou usar o SH quase nunca no nosso exemplo. Usaremos SB sim, SD, SW, SH é mais difícil, mas esse aqui também é possível você armazenar apenas 16 bits do registrador na posição de memória. Isso é importante se você fizer um tamanho errado, você vai escrever nas variáveis que estão do lado. Se botar um SD no lugar do SB de bola, né? Um SD de dado no lugar do SB de bola, vai dar uma confusão danada. Tá? Mas ele tem um SH também para armazenar uma half word. Perguntas? Alguma dúvida em relação a esse códigozinho aqui, bem simples? A gente vai hoje avançar até umas 11h30, mais ou menos. Acho que dá para ver tudo que a gente precisa ver.
Fazer B igual a é a coisa mais simples. Você vai pegar, vai fazer um store. Você vai fazer o seguinte aqui. Você vai fazer o seguinte código. B igual a, você vai fazer um load, por exemplo, se for uma variável de 64 bits, tá? Load um registrador qualquer, AR0, você carrega aqui. No registrador depois você faz o contrário. Pega o R8 e armazena em B. Assim. Tá ali no chat, quem não estiver olhando, o seu chat, a resposta está no chat. Vamos mais, então. Pô, mestre, está muito fácil. Tá bom, vamos complicar mais um pouquinho. A igual a B mais 2. Então, tem o A e B. Eu quero fazer, então, são variáveis de 32 bits. Tá? Eu tenho que dizer qual o tamanho da variável. Eu tenho que falar para vocês, tá? Vocês não vão adivinhar. Eu tenho que dizer que eu quero somar dois inteiros de 8, 16, 32 ou 64 bits. Tem que ser um dado do problema. Então, lá, ponto data, ponto word 320, ponto word 320, são duas variáveis de 32 bits com valor inicial igual a 0. E o código é carrega B em R8, tá? Soma R8 com 2 e coloca em R8, pode ser ADDI ou pode ser DADDI, qualquer uma das duas instruções resolve nesse caso. E aí você vai fazer R8 igual a R8 mais 2 e vai salvar o R8 em A. Tá? Então, A igual a B mais 2. Respondendo também a pergunta do Rafael, um pouquinho mais A igual a B mais 2. Se A igual a B, a instrução do meio seria retirada. Ok? Mais uma. A igual a B mais C mais E, as variáveis são todas em registrador. No registrador R1, R2, R3, R4, respectivamente. Tá? Como é que eu somo isso? A igual a B mais C menos D mais E. Eu vou pegar R2 e R3 colocar em R8. Vou pegar R4 e R5 colocar em R9. E vou subtrair R8 de R9 e colocar o resultado em R1. Tá. Mestre, você aí não considerou as variáveis já em registrador? Sim, estou dando um exemplo simples e o detalhe aí é o D na frente para indicar que as operações são de 64 bits. Se eu disser o D, as operações serão de 32 bits. Veja bem, nós estamos trabalhando com um conjunto de instruções que é compatível com a arquitetura de 32 e 64 bits, por isso tem essas peculiaridades, essas diferenças. Ok? Pergunta? Então, vamos lá, tá? Mestre, assim tão fácil? Cara, é muito fácil. Aliás, não tem nada difícil nesse nosso curso, né? Essa disciplina é a mais fácil que tem todo o curso de ciência da computação, né? Arquitetura de computadores, tá bom? Então, a hipótese agora, mas essas variáveis estão armazenadas na memória. Aí é tudo igualzinho, só que tem um monte de load e um monte de store, e um store no final. Então, eu tenho que eu vou declarar as variáveis de memória. A vale 0, B vale 4, C vale 3, D vale 5, E vale 1. Valores aleatórios que eu escolhi aqui. Tá? E as variáveis todas têm 64 bits. Então, vou pegar o L, carregar o B no R2, carrega o C no R3, o D carrega no R4, o E carrega no R5 e agora soma R2 com R3, carrega R8. Soma R4 com R5, carrega R9. Subtrai R8 e R9, carrega R1. Pego o valor, o resultado de R1, carrega em A. Então, A igual a B mais C mais 3. Aí fica o código completo com as variáveis de memória. É uma arquitetura load store, é uma arquitetura RISC. As únicas operações, as únicas instruções que acessam a memória são load e store. Isso tem N vantagens, vocês não percebem totalmente, mas tem N vantagens para otimizar a arquitetura, facilitar com que ela se fique mais rápida, etc, etc, etc. Tá bom? Tranquilo esse código também? Dúvidas? Então, obrigado, Ronald, pelo retorno. Então, nós estamos hoje com uma audiência baixinha, tá? Mas, bom. Alguém fez uma pergunta aqui.
Deu para entender assim, esse código? Perfeito. Então, vamos lá. Mestre, você está subestimando nossa inteligência. Nós somos alunos do curso de ciência, do bacharelado, ciência e computação, do Instituto de Computação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre, por favor, a nossa altura. Está trivial demais, né? Então, tem um registrador aqui, o R1 tem um resultado final, tá bom? Ah, sim, você não tem um registrador fixo para colocar o resultado. Fora o R0, qualquer registrador pode ser usado como destino de qualquer operação aritmética, isso é verdade. Então, algo mais à altura dos meus alunos, né? Então, tem aqui C igual a B mais A8. Pô, botou um vetorzinho, tá? Então, A e para B, C são inteiros de 8 bits, tá? Uma hipótese que está colocada inicialmente. Tem que saber isso para poder definir o tamanho das operações, um monte de coisa, né? Então, vamos lá. Ponto data. Ponto byte 0, 1, 2, 3, 4, 9. Então, tem um vetorzinho de 10 posições, que é o vetor A. O B, que vale 5, o C, que está valendo 0. Código. Pega o A, soma com a constante A, soma com R0 e coloca R16. Isso funciona a maior parte das vezes. Não vai funcionar se o A for um valor muito grande, mas para os nossos exemplos todos aqui, funciona bem. Tá? Então, pega a constante A, ela vai ser somada com R0 e colocar em R16. Então, R16 tem o endereço de A. Então, ele passa a ser um ponteiro. Tá? Mas olha só, eu não quero ler o A0, eu quero ler o A8. E agora? Eu vou pegar ali, ó, boto o 8zinho ali indexado, né? O deslocamento. Então, vou pegar o endereço cuja posição é o A, somado de 8, e vou carregar no R8. Então, o R8 recebe... Qual valor que o R8 vai receber ali do vetor? 7. Tá? Que é o oitavo elemento do vetor. Tá? Então, o R8 recebe 7. Agora, eu pego o B, né, e carrego ele em R9, soma R8 com R9, coloco o resultado em R10, e sim, agora pego o R10 e armazeno na variável de memória com o endereço igual a C. Então, aquele 8zinho é o quê? É o A8, porque nós estamos trabalhando com bytes. Tá? Mas se fosse half word, 16 bits, então seria 8, porque o oitavo elemento você teria que somar 16. Mas se fosse Word, que é Word 32 bits, né? Se fosse lá uma palavra 32 bits, tá? Só para 32 bits não seria 8, nem 16, seriam 32. Você tem que multiplicar o 8 pelo tamanho de cada elemento, tá? Então, se cada elemento tem 4 bytes, aquela constante seria 32. Perfeito? É isso que a gente vai ver. R8 não receberia 8, não. R8 recebe 7. Que o 8. Vamos lá. O A0 é o 0. O A1 é o 1. Eu estou com tá certo. O A1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recebe o 7. Porque o A0 é 0, o A1 é 1, o A2 é... é o A8, né? Tá certo, professor. O A8 é a 9ª posição do vetor. Você está pensando na 8ª posição. O A8 é a posição. 9ª posição, tá bom. Então, realmente, 0, 1, 2, 3, 4, você recebe o A8. Perfeito. Tá? 0, 1, 2, 3, tá certo, é o 8. Tá certo. Então, correção, o R8 recebe o 8, porque o vetor começa lá atrás. O mestre também se engana, viu? É a Ômicron. Não, peguei só. Vamos lá. Agora eu quero fazer A12 igual a B mais A8. Tá? Então, eu vou pegar uma variável B qualquer, somar com esse A8 e vou guardar no A12. Mas agora as variáveis são inteiros de 32 bits.
Então, como é que eu tenho que fazer? Tá. O A12 está aqui, realmente vale, o A0 vale 0, o A12 vale 12. Tem razão. E o A8 vale 8. E aí a gente vai pegar agora e vai ter um valor aqui no B, que é 55. Então, vou fazer o seguinte. Como é que eu vou fazer? Vou pegar novamente o A, somar com o R0 e colocar no 16. Então, esse 16 para ser um ponteiro, tem o endereço do A0, eu vou ter que somar com 32. Por que 32? Porque é 8 vezes 4, que é o tamanho de cada elemento. Tá? E aí eu vou pegar o A8, carrego um R8, pego o B, carrego um R9, vou pegar o B, carrego um R9, vou pegar o R8, vou somar com o R9, carregar em R10, vou pegar o R16, vou somar com 48, que é 12 vezes 4. Então, vou pegar o R10 e vou guardar em R16 mais 48, que é essa posição aqui. Vai deixar de ter 12, vai passar a ter... vou fazer certinho agora. Então, vai ter o A8, né, que é 8, mais 55, vai passar a ter 63. Então, 12 vai ter 63. Tá? Mestre, eu não acredito nisso, mestre. Você está falando aí, mas... na verdade, mestre, poxa, isso aí não funciona. Tá? Não é assim tão fácil. Bom, o que eu posso fazer para fazer os incrédulos acreditarem que a vacina é a solução para os problemas? Né? Como convencer os incrédulos? Tá bom? Os negacionistas. Eu não acredito nisso. Você está falando aí, mas eu não acredito. Nesse caso, se vocês forem aqui na nossa... se vocês forem aqui, vocês vão ver link para alguns simuladores para o MIPS 64. Tem o IMIPS e tem o EduMIPS, que é em Java. Tá? Aqui tem um pequeno erro na contagem de ciclo, eu acho que já corrigiram nessa versão aqui nova, tá bom? Tinha, né? Tinha um errinho, mas eu já corrigi. E ele só tem um problema, ele não tem um editor integrado, tá? Ele não é tão completo quanto nenhum desses dois tem um editor integrado, tá bom? Que nem o SAP. SAP tem tudo, Simus, né? Tem tudo. Você vai lá, então você clica aqui no desktop, você pode baixar o simulador. Em Java você vai rodar em Linux, em qualquer lugar, ou do Windows 64 para Windows, você pode usar o Wine, tá? Então, pois é, aqueles negacionistas é fogo, né? A gente traz o simulador, mostra para eles o simulador e não acredita ainda assim, que é só no processador de verdade. Então, deixa eu parar aqui e eu vou compartilhar uma janela. Vamos aqui. Então, aqui é o MIPS, under the hood, quer dizer, sob aqui debaixo dos panos, né? Eu vou... deixa eu ver qual o diretório que ele está usando do IMIPS 64. Tá? Esse exemplo, acho que eu já tenho aqui. É o H. Deixa eu ver aqui. Questão da prova. Exemplo do slide. Tem vários exemplos do slide aqui, mas eu vou pegar aqui um... E aí, esse é o H, né? Slide H, vamos botar assim, slide H. .txt. Eu espero que tudo funcione bem.
Botou um routzinho aqui, tá? Vou botar um route, que eu acho que route é route mesmo. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Slide H, né? Que eu botei o nome, né? Não, tá aqui. Deixa eu subir. Ah, tá no outro diretório. Não tem problema. A gente sobe aqui. Tá? Desce aqui. Pronto. E aqui a gente abre o... Ué. Ah, não gostou do nome. Tem que ser... Todos os arquivos. Exemplos. Sorry, meu Deus. Exemplo H. Tá aqui o exemplo H, tá? O slide HTXT, não. Exemplo H, tá bom. É a mesma coisa. Então, vamos olhar ele aqui. Deixa eu abrir ele aqui todinho. Está aqui o código aqui no canto. Load AR1, load BR2. Não é o H. O H mudou de nome. Esse H... Acho que eu estou no slide errado. Peraí. Esse é o E. Tá, não tem problema não. NV slide H para exemplo E.S. É só para quebrar um pouquinho nossa concentração, ou para quebrar esse ritmo de só eu falar e vocês... Exemplo pronto, está aqui. Carrega a declaração da variável está aqui, do vetor está aqui, o R2 está aqui. Deixa eu olhar aqui, a gente vai ver os registradores, tá bom? Tem uns nominhos aqui, eu falei que não tinha, né? Mas tem. A gente não vai usar no nosso curso os nominhos, tá? O montador apenas que conhece esses nomes, a gente não precisa. O RT tem o RA, R29SP, que eu falei, o RT da frame pointer, e o R0 é 0 sempre, tá? Então vamos lá. Está aqui o código, carrega dado imediato em R16, só que essa máquina é uma máquina com pipeline. A gente vai ver isso na próxima aula depois da prova, depois do feriado. E a gente vai ver essa execução. A execução não é, de cada instrução, não é que nem no Simus e no SAP, não é automática. Ela demora um tempinho, tem um atraso para acontecer. Mas vamos lá. A execução é com F7. Tá, vamos ver se funciona aqui. Fum F7, F7 está aqui. Então, está executando, mas demora um pouquinho. A instrução DAT só vai aparecer no registrador aqui, ó, depois que eu executar isso aqui. Então, o R16 está aqui, tá? Ele ganhou o endereço do A, que por acaso é 0, tá? Que eu comecei aqui o A na posição 0. Dessa memória, ela é uma memória Harvard, tem um simulador com arquitetura Harvard, então uma memória de código e uma memória de dados, ele separa os dois endereços. Mas na prática, na vida real, não é assim. O MIPS não é uma arquitetura Harvard. Tá? Aí tem mais um atrasozinho, ele vai pegar e vai carregar o 32R16, quer dizer, vai carregar o A8 no R8, por um acaso. Né? Então está aqui, ó, 8 na R8. Vocês estão vendo aí, está grande o suficiente, mas está aqui no registrador R8, está o valor dele carregado como 8. Depois vai carregar o BR0 no R9. O R9 recebeu aqui 37H ou 55 em hex, 3 vezes 16, 48, mais 7, 55 em decimal. Tá? E aí agora vai somar o R9 com o R8, vai carregar em R10, o resultado vai demorar um pouquinho para aparecer, vai aparecer agora, apareceu aqui agora. 3F, que é 16, 48 mais 11, sei lá, dá alguma coisa aqui, tá? Que é 55 mais 8 dá, sei lá, não, 48 mais 15, desculpe, dá 63. Então tá aqui o resultado, 3F em hexa. Agora pega esse valor, a memória aqui, ó, se você olhar aqui, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, A, B, C. Algum desses dados aqui na memória, aqui embaixo, tem que mudar, tá? Assim que terminar de executar o store. Então, vou executar o store agora, vai mudar a memória. Aqui apareceu 3F lá no último elemento do vetor, antes do B, né? E aí o programa termina. Tá? Então, para os incrédulos, os desafiadores da ciência, tá? Funciona o código. Tá bom? Deixa eu ver aqui agora. Vamos voltar para o nosso coisa e tal. Então, funcionou. Funcionou bonitinho. Tá? O 12 recebeu, aqui no lugar do 12 apareceu lá o valor que a gente queria. Mais outros códigos, mestre? Vamos embora. Para a gente terminar agora, então, a aula. Mais os exemplos, C igual a B, mas aí, nesse caso, não tem um valor definido. Para I é uma constante, o valor, o índice não é uma constante, é uma variável. E agora, como é que eu faço? Tá? Aí tem lá o vetorzinho com 15, 16 posições, desculpe, né, de 0 a 15. Tem lá o ponto word 555 é o valor do B, e está dizendo que as variáveis são inteiros de 64 bits. A variável I está armazenada em R1, já está em R1, tá? O I. O C, um word vale 0. Então, variável de ponto word declara variável de 64 bits. Se fosse de 32, teria que ser ponto word de 32. Ah, é de 16 bits. É ponto half, tá? Então, vamos lá. Ponto teste. Carrega o endereço de A novamente em R16. Por acaso, né, a gente viu que é 0, né? Aí vai somar vai pegar o R1, vai deslocar à esquerda de 3 posições. Então, vai fazer R9 igual a 8 vezes RI. Por que 8? Porque eu preciso multiplicar o índice I pelo tamanho de cada elemento. Cada elemento tem 64 bits ou 8 bytes, então tem que multiplicar por 8. Carrego o R9. Agora eu vou pegar o R16, somar com o R9, colocar em R17, podia colocar em R16 também, tá? É que eu, eventualmente, posso querer aproveitar o R16 para uma outra operação. Eu vou fazer load R17 com índice 0 em R8, então R8 é igual a I. Pegar o B, carrego em R7, tá? E aí vou fazer a soma de R8 com R7, carrego em R9 e armazeno finalmente o C, o R9 em C, e eu termino a execução. Tá? Se eu botar lá no simulador, também vai fazer, não vou ficar fazendo um por um, porque senão a gente não termina hoje aqui os nossos exemplos. Então, esse é um exemplo C igual a B mais AI, onde I é uma variável, em vez de ser um valor, uma constante. Estou acessando, eu tenho que pegar essa variável, multiplicar pelo tamanho de cada elemento, somar com o endereço inicial, para achar o endereço do elemento que eu quero ler. Faço a leitura, somo e armazeno em C. Ok? Pausa para dúvidas. Sabia que vocês iam entender tudo. Agora um if. Tá? Como é que eu faço um teste? Né? Se A igual a B, A igual a B mais C, D igual a D menos B. Então, as variáveis A e D estão armazenadas no registrador de R1 até R4, respectivamente. Então, não tem aqueles load, não preciso fazer aqueles acessos à memória. Tá? Então, eu vou pegar R1 e R2, subtrair um do outro, colocar em R8. Tá? E agora, eu estou... se R8... desculpe. R8 é igual a menos B. A maneira de eu comparar duas variáveis é subtraí-las. Se eu der zero, elas são iguais. Então, BNE R8. Se não for igual a zero, se for A for diferente de B, eu pulo a atribuição, A igual a B mais C, e vou direto para outra. Então, se não for igual, eu vou para L1. Se for igual, eu vou executar a instrução seguinte. Então, DAD R1, R2, R3, e eu vou depois, então, executar, porque isso não é um if then else, é só um if, né? If then. Ponto final, acabou. Tá? Não tem condição, não preciso, eu coloco, e tem uma instrução específica para comparação. Tá? Não tem se é maior ou se é menor, deve ter uma instrução para comparar se é menor, é a SLT. Que ela coloca o registrador em um, se o registrador for menor do que o outro. Tá? De outra forma, para comparar se é igual, é só subtrair um dado do outro
e isso fica resolvido facilmente depois com o BNE. A instrução é branch not equal. Tem uma instrução que é BNEZ, tá? E aí eu tiro o R0, mas ela é só é a mesma instrução, é só um mnemônico diferente para a mesma coisa. Aí eu vou escrever BNEZ R8L1. Pode fazer assim também. Tá? Se R8 não for 0, vai para... Ou pode escrever BNE R8L0. Tá? Normalmente o montador aceita essas duas formas de escrever. Dúvidas? Desvia para L1, para o rótulo lá com o endereço definido, como último parâmetro, se R8 não for igual ao registrador seguinte, que no caso é 0. Tá? Então, estou perguntando se R8 é igual a 0. R0, lembra, o registrador que é sempre lido como 0. Tá? Então, se R8 não for igual a 0, vai para L1. Tá? Então, vai pular o A igual a B se A não for igual a B. Tem um outro if then else aqui. Se A é igual a maior igual a B. Agora, como é que eu faço? Tem agora uma instrução, se A maior igual a B, eu faço then, se não, eu faço else. Tá? Aí é a mesma coisa que a gente fazia no Sapiens, né? Só que a instrução aqui de comparação, em vez de fazer um desvio direto, tem que primeiro fazer uma instrução de comparação, que na realidade é uma subtração, só que ela tem uma vantagem. Ela vai colocar o R8 igual a 1, se R1 for menor do que R2. Tá? Então, carrego o R1, o A em R1, carrego o B. Carrego o B. Eu não sei como é que está aqui o código, mas carrego alguma. Se A é menor do que B, faço R8, eu pergunto, A é menor do que B? Então, vai colocar quer dizer, a maior que B é falso, né? Então, vai fazer R8 igual a 1. Vai perguntar, R8 é 1? Se R8 for 1, se A for menor que B, aquela condição não é verdadeira. Então, eu pulo o else, pulo D, desculpa, vou para o else, eu faço lá o D igual a C menos B. Se não, eu vou fazer o else e eu tenho que pular, vou fazer o then, desculpa, e tenho que pular o else, tá? Então, eu entro lá, faço DAD R4, R2, R3 e dou um jump, um desvio incondicional para a continuação. E ali, no caso, eu botei um nó. Então, esse código vai testar se é A menor que B. Se A for menor que B, eu pulo then, só faço o else. Se o A for maior ou igual a B, eu entro no then, mas não faço o else, eu tenho que pular o else ali com o jump count. Então, esse é o códigozinho para fazer um if then else, por exemplo. E posso ir? É tão fácil, né? Eu acho que vocês estão captando. Então, essa instrução é uma instrução especial que faz R8 igual a 1 se a condição for verdadeira, se R1 for menor do que R2. Posso fazer um while do é igual a A mais B sobre 2 e igual a mais 1 com while. E a variável está armazenada em R1, a variável A e o vetor B estão armazenados em memória. As variáveis armazenam inteiros de 4 bytes. Como é que eu faria isso em linguagem de montagem? Tá? É simples, é só isso aqui. Está aqui o vetor B. O A vale 0 inicialmente. O I está em R1, tá bom? Então, faço igual a 0, que é somar R0 com R0, colocar em R1. Depois eu desloco o R1 de 2, quer dizer, eu faço o I igual a 4 vezes, o R8 igual a 4 vezes I. Desculpa, aqui está errado. Botou aqui R16, tá? Está errado isso aqui. Deixa eu só acertar aqui. R16, né, é igual a 4i. Depois eu faço R8 igual a BI, tá? E aqui R8 igual a BI. Depois eu divido o R8 por 2, que é deslocar para a direita, tá bom? Com um sinal, para não mudar o sinal do meu operando. Aí eu carrego, faço A igual a R9, agora R8 eu somo com BI sobre 2, agora eu vou armazenar o resultado na variável A. Tá? Incremento o I, pergunto se chegou ao final, comparo com 10,
Se não chegou ao final, continuo no laço e vou fazendo a variável aqui, a variável A, igual a metade, né, a soma da metade dos BI todinho dos elementos. Né? Faço igual a menor que 10, quer dizer, supondo que BI tem 10 elementos, de 0 a 9, e aí eu vou fazer de 0 a 9, vou fazer essa operação aqui todinha. Bacana? Tá complicando, né? Mas dá uma olhadinha com calma. Volta um pouquinho depois a gravação, vocês vão ver que isso efetivamente funciona. Perfeito? Dúvidas? Perguntas? Não, aí mais... Ah, mas precisa saber tudo? Não precisa saber tudo isso, não. Você precisa saber bem menos do que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Para terminar, J, o famoso for igual a 0 menor que 10 mais, o mesmo código. Aí você para o lá, tá? Para vocês fazerem, se divertirem em casa, tá? Com o for. É igualzinho esse aqui. Vamos transformar esse códigozinho aqui no for, em vez de ser um while. Perfeito? E tem aqui um exemplo de cópia de uma rotina para copiar uma string para outra, tá? Que em si é essa coisinha bem simples. A string é terminada com nulo. Estou supondo um string de char, de byte. Então, os endereços iniciais da cadeia já estão em R1 e R2. Então, há uma rotininha, ela termina com JR R31. Ela não vai chamar ninguém, então não precisa salvar o endereço de retorno, nem mexer na pilha, qualquer que seja ela, né? Aí faz a cópia, carrega o R1, o conteúdo, né, que está apontado por R1 em R6, pergunta se é nulo, se for nulo é que acabou, cheguei no final da string, senão eu vou pegar e vou armazenar no que está apontado por R2, incrementar o R1, incrementar o R2, são os dois ponteiros, carregar de novo o que está apontado por R1, R6, perguntar se não for 0, né, ele vai aqui de novo para o laço e fica nisso aqui eternamente até acabar as strings, quando então terá copiado, feito uma string igual a outra. Então, a rotina para copiar strings pode ser facilmente implementada assim. Eu não estou mostrando os dados, só estou mostrando a parte de código, tá bom? Teria que botar 2 strings de teste, eventualmente, e fazer a execução desse código no simulador, copiando uma string para outra. E o SLL, desculpe, o SRA, o SLL, Rafael Ronald, eu não vi aqui o dado de vocês. Eu vou tentar explicar o seguinte. Se eu tenho um dado aqui que ele vale, por exemplo, o I vale, no nosso exemplo aqui, no caso, SLL, o I vale que vale 0, mas vamos supor que o I vale... eu tenho aqui, eu tenho palavras de 32 bits, eu tenho que multiplicar o I por 4. Vamos supor que o I valha 2. Tá? O que acontece quando eu desloco ele para a esquerda de 1 bit? Ele vai passar a valer 2, 3, 4, 5, 2, 3, vai passar a valer isso aqui, a valer 4. E se eu deslocar ele de 2 bits, ele vai passar a valer 8. Então, o índice I, que valia 2, está aqui no chat, tá, gente? Vai passar a valer 4 quando deslocar de 1. Quando deslocar de 2, que é o que eu fiz ali, eu fiz um SLL de R1 de 2, ele vai passar a valer 8. Então, eu vou poder acessar
Vou poder somar 8 ao endereço inicial da string e vou poder pegar aqui, então, o 0, 1, o terceiro elemento, que vale... vou poder pegar o terceiro elemento aqui, que é o 2. Então, vou pegar... no caso aqui, o B está em alguma posição, que eu não sei bem qual é, deve ser 4. Vou somar com 8, vou pegar aqui essa posição que deve ser 12 e vou conseguir carregá-la direitinho aqui, agora no R8. Então, vou fazer R8 igual a BI. Então, deslocar para a esquerda significa, na verdade, multiplicar por 2 para cada bit que você desloca à esquerda. Tá? Pessoal, estou aqui no chat. Tá? Então, a CLL é um shift. Tá? O SRA é um shift para a direita. Então, ele vai pegar aqui, no caso, se eu tiver o 001, 000, deslocar de um bit para a direita, ele vai virar esse aqui. Se eu deslocar mais um bit para a direita, eu tenho isso aqui, ele volta a ser 2. A diferença da CRA é que ele vai pegar o bit de sinal daquele registrador e vai copiar ele para a direita, ao invés de colocar 0. Aí você preserva que nem o nosso SRA do Sapiens. Se você fizer lá, pegar esse SRA do Sapiens e pegar o nosso SLL do Sapiens, é a mesma coisa. Tá bom? É igualzinho. Bom, para acabar aqui, eu prometi que ia acabar aqui, então mostrei aqui a cópia das variáveis, estão aqui. Nesse caso é byte, não preciso acertar nenhum dos índices, com deslocamento para lado nenhum. E esse é o nosso último exemplo de uma rotina, tá? Para que recebe, né? No caso, como é que seria a rotina de verdade? Você teria que passar, por exemplo, né, os ponteiros em algum registrador, você convenciona isso, você pode ter alguns registradores, na verdade, são reservados para passagem de parâmetro. Poderia passar direto no registrador ou passar em memória. Você tem que mandar um endereço também em algum registrador. Então, fica meio esquisito, né? É melhor passar direto para dizer onde é que estão os ponteiros das strings. Tá bom? Bom, o que eu vou precisar de vocês? Que vocês entendam, leiam um código, entendam minimamente como é que um código do MIPS funciona. Não vai precisar fazer codificação em MIPS, não vai precisar fazer programação em MIPS, uma opção que eu tive, mas eu preciso saber que eles funcionam para a gente poder estudar o pipeline. Porque o Sapiens ele é muito simplesinho, não dá para implementar. Não implementar um pipeline muito rústico, de 2, 3 estágios, mas eu quero um pipeline melhor, de 5 estágios pelo menos. Com o MIPS a gente consegue fazer isso. Então, eu preciso que vocês entendam minimamente que se você estudou o Sapiens, você vai conseguir entender o MIPS, vai conseguir entender o pipeline e vai conseguir fazer uma boa avaliação a respeito desse assunto e levar isso com você por toda a vida profissional. Ok? Dúvida? Deixa eu só voltar aqui para parar aqui a gravação, tá? Rapidinho.